Continuando sobre potencial elétrico e energia potencial elétrica. Agora nós vamos ver o potencial elétrico criado por um sistema de cargas elétricas pontiformes. Lá em campo elétrico, nós calculávamos o campo elétrico resultante por uma soma vetorial. Por quê? Porque o campo elétrico ele é uma grandeza vetorial. Mas o potencial elétrico ele não é vetorial. Então, um potencial elétrico resultante nada mais é do que a soma de dois potenciais em cada ponto, tá? Então, é uma soma direta, não tem assim o que complicar. Você vai calcular o potencial de um, mais o potencial do outro, mais quantos forem os potenciais, tá? Agora, quando eu tenho potencial elétrico no campo elétrico uniforme, a gente vai ter que relembrar alguns conceitos. Primeiro, que o trabalho da força elétrica resultante, ele é dado por Q vezes U, correto? Mas nós vimos lá no primeiro ano que o trabalho de uma força resultante é força vezes a distância. Mas a gente não está falando de força elétrica, esse tipo de situação? Então quer dizer que o trabalho de uma força resultante eu posso escrever como Q vezes E, que foi o que a gente viu lá no primeiro capítulo, tá? Quando eu falo sobre a introdução à eletricidade. Bom, se a gente pegar e igualar esses dois termos aqui, porque o que a gente tem... Opa, desculpa aqui, eu esqueci a distância. Vamos colocar aqui a distância, né? Então, se eu pegar e igualar esses dois termos, porque ambos estão se referindo a trabalhos de forças resultantes, nós temos Q vezes U igual a Q vezes E vezes D. Corto Q com Q, né? Então, a gente vai ter que U é igual a E vezes D, onde o U é a diferença de potencial, DDP, E é o campo elétrico, e D a distância. Tranquilo, pessoal? Bom, o condutor eletrizado em equilíbrio, eu estou aqui mostrando o livro de vocês para não ter que ficar anotando cada tópico desse. Esses tópicos eles são bem importantes para entender. Dizemos que um condutor eletrizado ou não está em equilíbrio eletrostático quando não existir movimentação ordenada de cargas elétricas nesse corpo. Assim, para um condutor eletrizado em equilíbrio eletrostático, verificamos que as cargas elétricas em excesso distribuem-se pela superfície externa do corpo. O campo elétrico em todos os pontos do corpo interno é nulo. Então, presta atenção nisso daqui, ó, muito importante, sempre cai como pegadinha. O campo elétrico no interior, né, ele é nulo. O potencial elétrico em qualquer ponto do corpo interno ou de sua superfície, ele é constante. Então, o potencial elétrico, não vá confundir o campo elétrico, não. É o potencial elétrico, né, interno ou de sua superfície, ele é constante. A concentração de cargas na superfície do corpo é maior em regiões pontiagudas. Então, você percebe aqui que o maisinho ele ficou mais próximo, né? Porque é uma região mais pontiaguda. O vetor campo elétrico em pontos da superfície é perpendicular à superfície do corpo. Aqui é só a representação. Bom, aqui não tem muito o que me estender, é mais essa questão do campo elétrico no interior ser nulo, tá? Essa questão do potencial em qualquer ponto do corpo interno de sua superfície ele ser constante, tá? Esses são os principais pontos dessa situação aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, me chamem lá no fórum que eu tiro a dúvida de vocês, tá? Um beijão, fiquem com Deus.